do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, enquanto você localiza, quero externar os meus agradecimentos e louvar aos céus e magnificar ao Santo de Israel pela vida do pastor Adalto, é isso? Conheci esse homem na casa dele, e hoje lembrei, até tinha comentado com a minha esposa, eu falei, eu conheço ele, não sei de onde, pela foto do cartaz, mas eu estive na casa do pastor e eu nem sabia que ele dirigia a igreja aqui, e ele nem sabia quem era eu, fui como prestador de serviço lá, e hoje aprove a Deus estar aqui nos conhecendo como homens de Deus, né, pastor? Estamos no mesmo barco. Louvo a Deus pela vida do pastor e dessa igreja, a qual o Senhor confiou para que ele estivesse à frente. Louvar a Deus também pela vida da minha família, que está sempre me acompanhando. Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Está sempre comigo, minha família, viu, irmãos? Toda a agenda, minha esposa está junto comigo. Às vezes os filhos não podem estar, mas a esposa está sempre me acompanhando. Eu louvo a Deus por isso. Marcos capítulo 5, quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Oh, glória. Marcos capítulo 5, o versículo 23, melhor, começando do 21. Evangelho de Marcos. Diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o ou apertando-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, a tua palavra dura para sempre. Bendito és o teu nome, o teu reino jamais será fim. Deus, uma vez mais, fala conosco de maneira clara, concisa, poderosa e objetiva. Precisamos ouvir a tua voz. A tua palavra foi lida, que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Sou apenas um instrumento, Pai. Através da minha vida, exorta, ensina e edifica. E assim cremos no poder da tua palavra. Essa é a minha oração. E você diz? Amém. Podeis tomar o seu assento. Tem um tecladista para me acompanhar. Precisar de você, irmão. Deixa Deus te usar nesse teclado. Amados, antes de começar a exaurir o texto sagrado, uma das histórias bíblicas, deixa-me apresentar este trabalho no qual Deus me honrou, me inspirou a escrever esta obra chamada A Voz que Queima, o guia do pregador cheio da unção. Sempre que eu apresento, costumo dizer que quando eu comecei a pegar o microfone, a falar para o público, a direcionar a palavra de Deus ao público, na minha época, se voltarmos aí a 15 anos atrás, a gente não tinha tantos recursos quanto a gente tem hoje. Então a gente tinha que orar, jejuar. Os pastores que estão aqui na minha retaguarda vão saber disso. Quando a gente ia preparar um sermão, hoje temos a internet, hoje é fácil. Para muitos fica fácil.
colocar no Google, pesquisar alguma coisa, nas IAs, que agora está aí, né? A moda agora é IA, você colocar o que você quer ministrar e ela te dá no esboço pronto, está fácil hoje. Mas se voltarmos aí a 15 anos, 10, 15 anos atrás, quando eu comecei, lá em 2009, quando eu comecei a pregar, era ler a palavra, jejuar, orar e se virar. E aí Deus, pela sua infinita misericórdia, poder e graça, é que nos ungia a nossa mente e fazia os pregadores até mais antigos do que eu sou novo. Então, era Deus que capacitava para trazer uma mensagem para a igreja. Então, quando eu comecei, eu não tinha muitas ferramentas, mas aprove a Deus me colocar onde eu cheguei. Então, através disso foi que nasceu o desejo no meu coração de escrever essa obra, A Voz que Queima. Aqui você vai entender o seu chamado, vai aprender sobre a arte de pregar, como montar um sermão com poder e clareza. Então são 10 capítulos, começando lá de vencendo o medo de pregar, entendendo o chamado que arde no seu peito. Às vezes você se pergunta, por que eu quero cantar? Por que eu quero pregar? Existe uma chama, mas às vezes você não entende, não compreende. Aqui eu tento te ajudar a compreender esse desejo, essa chama que queima no seu coração de fazer a obra de Deus. A voz que queima, o guia do pregador cheio da unção. Não serve só para pregador, não, viu, irmãos? Serve para todos aqueles que têm uma chamada de Deus na vida. Nos ajude, nos abençoe. Pastor, quanto que é? Você vai me abençoar com R$50 e eu te abençoo com esta obra que eu tenho certeza que vai somar no teu ministério. Posso ouvir um amém? Só a minha esposa que vai comprar? Glória a Jesus. Posso ouvir um amém? Amados, lemos um texto a qual relata duas histórias. Numa só história aparece outra história a ser contada, a ser escrita, e que o evangelista Marcos, ou melhor, Marcos apenas escreve. Pedro é quem está ditando para Marcos escrever. E é por isso que no Evangelho de Marcos nós temos os milagres de Jesus de uma forma aleatória. Não é uma sequência, o que ele fez primeiro, segundo, terceiro, quarto. É porque Pedro é quem está ditando para João Marcos escrever. E Pedro vai ditando conforme ele vai lembrando das obras do Jesus, do Mestre. E quando nós olhamos para a história de Jesus, nós vemos que Jesus ele esteve nessa terra há mais de 2000 anos atrás, e que ele não só veio passear, não só veio curtir a vida, ele veio cumprir um chamado, uma promessa. Passou por essa terra 33 anos e meio, e o interessante é que desses 33 anos e meio que ele passa na terra, o seu ministério tem duração de apenas 3 anos. Nós lemos a história de Jesus narrada, comentada pelos os evangelhos, que chamamos de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas e João narram, contam a mesma história, porém vista de um ângulo diferente. Mateus, por exemplo, ele traz Jesus como rei, e é por isso que no Evangelho de Mateus ele começa com a genealogia de Jesus, trazendo Jesus da linhagem do rei Davi, porque Mateus sabia que um judeu só se interessava pela história de alguém se soubesse a árvore genealógica daquele alguém, e é por isso que Mateus traz Jesus da linhagem do rei Davi. E temos o capítulo 1 de Mateus, traz a árvore genealógica, a genealogia de Jesus, até chegar em José, que foi marido de Maria, da qual nasceu o Cristo. João, Mateus, Marcos é que vai narrar, o Pedro vai ditar para João Marcos narrar a história
de um Jesus servo, um Jesus que veio para servir. O Evangelho de Lucas narra a história do Jesus ser humano, do Jesus homem. É Lucas que conta para nós. O Evangelho de João talvez seja o Evangelho mais simples, porém o mais espiritual, que João traz Jesus, sim, como Senhor e Salvador da humanidade. Ele traz Jesus como Criador de todas as coisas. É o João que no seu livro, que leva o seu nome, ele vai começar a história do meu Cristo dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É o João que vai dizer: ele veio para nós, mas nós, judeus, não o recebemos. Mas todo quanto receber, é aí que nós entramos como filhos por adoção. É João que encaixa nós aí, porque ele diz: ele veio para os judeus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto receber, eu vos darei o poder, ou ele vos dará o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. É aí que eu e você se encaixam, filhos por adoção. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a mesma história, porém vista de um ângulo diferente. E o interessante é que o Jesus narrado nos 4 evangelhos é um Jesus que veio à terra não para se encontrar com demônios, embora tenha alguns encontros dele com uma legião de demônios. Lembra da história do Gadareno? Quando Jesus adentra no cemitério para ir lá libertar aquele homem, e quando Jesus pergunta o nome, o demônio responde: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Mas Jesus, ele não veio se encontrar com demônios. Jesus não veio a essa terra para ter reuniões com homens, ou melhor, com anjos. Ele não veio nessa terra para se encontrar com seres espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que, mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, e aniquilou a sua forma divina, se fez carne e habitou entre nós, para se encontrar com seres humanos. Nestes encontros com seres humanos é que Jesus veio para mudar. Ele veio para restaurar e buscar aqueles que se haviam perdido. O Evangelho de João, ele vai começar, e logo no capítulo 3, ele vai narrar uma história interessante de Jesus se encontrando com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos principais, ou príncipe dos judeus. A história diz que Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. E eu já vi alguns teólogos dizerem que Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite porque ele tinha vergonha de estar ao lado de Jesus durante o dia, porque ele era um fariseu, ele era membro do Sinédrio, ele era uma pessoa importante. Portanto, ele ser visto ao lado de Jesus durante o dia, ele se sentiria envergonhado. Mas isso é apenas uma ideia teológica que eu não compactuo dessa ideia, porque o José de Arimateia, por exemplo, que também era um homem importante, não tinha problema nenhum em ser visto ao lado de Jesus. Jesus se encontra com Nicodemos à noite, porque Nicodemos, estudando a história de Nicodemos, ele sofria de insônia, porque Nicodemos, ele era membro do Sinédrio, fazia parte da política da sua época. Ele era um fariseu e um doutor da lei. Quando Nicodemos nasceu, ele vem de uma família religiosa. Ele está dentro da igreja, ele é uma pessoa importante dentro da igreja, mas ele não queria estar ali. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele diz: eu preciso me encontrar com esse homem.
ele porque eu preciso de salvação. Porque embora eu esteja dentro de um templo, dentro de uma igreja, e sendo conhecedor da lei, conhecedor da Torá, conhecedor da Bíblia da sua época, que era o nosso Antigo Testamento, e Nicodemos era conhecedor do Pentateuco, melhor, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos de Pentateuco, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Nicodemos era seguidor, não só dos 10 mandamentos, contidos no livro de Êxodo, não. Nicodemos, ele era seguidor e respeitava os 613 mandamentos contidos no livro de Levítico. Mas ele não tem certeza da sua salvação. E quando ele fica sabendo que Jesus está em uma certa casa à noite, ele vai até o encontro de Jesus à noite. Quem sabe Nicodemos sai da sua casa e dizer: eu vou à noite, porque à noite lá vai estar vazio, não vai ter ninguém, e eu posso desabafar. Porque se o povo me vê falando que preciso de salvação, que eu não tenho certeza que vou ser salvo, e vê eu dialogando com Jesus dizendo: mestre, eu preciso de salvação, o que eu faço para ser salvo? Se o povo que me segue, que congrega junto comigo, vê eu dizer que preciso de salvação, vão me apedrejar. Então eu vou à noite, está tudo calmo, eu converso a sós com ele e consigo desabafar. Foi isso que Nicodemos pensou. Só que quando ele chega na casa, ele vai com o coração para desabafar. Só que quando ele chega na casa, está todos ouvindo Jesus pregar. E quando ele olha o rosto daqueles que ali estão, eram todos membros da sua igreja. É por isso que a Bíblia, no João capítulo 3, vai narrar a história de Nicodemos. Ele muda o que ele vai fazer lá, porque o povo não pode ver ele desabafando. E aí ele começa a olhar para Jesus e dizer: mestre, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, e que ninguém faz esses sinais miraculosos que tu faz se Deus não tiver com ele. Nicodemos começa a pregar para Jesus. Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, Nicodemos, eu sei o que tu veio fazer aqui, então deixa eu já cortar o mal pela raiz. O Nicodemos começa pregando para Jesus, e aí Jesus não dá meia volta, ele não alisa e diz: Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos olha para Jesus, e aí vê a multidão, depois de Nicodemos ter pregado, a multidão dizer: esse é meu pastor. E aí depois de Jesus retrucar, a multidão fica: e aí Nicodemos, tu vai dizer o quê? E aí Nicodemos tenta atrapalhar a conversa, lançando uma pegadinha. Pode ler o texto. Quando Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar o ventre materno e nascer segunda vez? É uma pegadinha. Nicodemos tenta tirar uma brincadeira com Jesus, mas Jesus não está ali para brincadeira. Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, Nicodemos, importa-vos é nascer de novo. Glória a Deus, aleluia. Ai, Jesus, o que tem de crente precisando nascer de novo? Nicodemos, ele era membro da igreja, apesar de membro do Sinédrio, ele também era crente. Alguns historiadores dizem que Nicodemos andava na rua com uma espécie de quepar na cabeça, como o sacerdote usava um quepar na cabeça, um vestido branco, e no seu quepar estava escrito: santidade ao Senhor. O povo se inspirava no pastor Nicodemos. E agora Jesus falando para Nicodemos, dizendo que ele precisa nascer de novo. É eu chegar, vir lá da minha casa, no pastor da igreja, e dizer: ó pastor, tu precisa nascer de novo, tu precisa aceitar Jesus. Se o senhor quiser ajoelhar, e eu vou orar para você, mas você aceitar Jesus, e tu vê o teu pastor se ajoelhando e aceitando Jesus, para você não vai enxergar isso bem, porque tu vai dizer: como é que eu estou numa igreja que o pastor não é crente? Mas Jesus, quando ele vem, eu vou chegar lá onde mais ou menos. Quando ele vem para salvar o que se havia perdido. Embora Nicodemos fosse conhecedor da lei, Nicodemos ainda faltava muita coisa. Lembra do jovem? Lá em Marcos capítulo 19, vai contar a história de um jovem
que é o primeiro na Bíblia, pastor, que eu vejo que obedece aos 10 mandamentos. Ele vê Jesus pregando, ele corre a ele e diz: mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus diz: conhece os mandamentos? Olha a resposta do jovem: conheço e respeito todos eles, desde a minha mocidade. É o primeiro da Bíblia. Conhece e respeita todos eles, desde a mocidade. E Jesus diz: então agora só falta uma coisa: vai, vende tudo que tu tem, dê aos pobres e me segue. Tem hora que a coisa aperta. Houve resposta. O jovem virou as costas entristecido e saiu de fininho, como que diz: depois eu volto. É aí que Jesus diz: está vendo? Como é mais fácil o camelo passar ao fundo de uma agulha do que o rico, avarento, entrar no reino dos céus. Riqueza não é pecado, não. A avareza que é. Mas Jesus, ele vem se encontrar com os seres humanos. O primeiro, Nicodemos vai se encontrar com ele à noite e ele prega para Nicodemos. Até que Nicodemos reconhece que não é o Jesus homem falando com ele, quando Jesus diz assim, está pregando Nicodemos: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, tu precisa nascer a segunda vez, Nicodemos, nascer da água, Nicodemos. Tu precisa ser limpo dessa impureza que a lei, que os antigos te colocaram, Nicodemos. Tu precisa tomar um banho da verdadeira salvação, Nicodemos. Tu tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Tu precisa reaprender a fé novamente. Aí Nicodemos percebe que não é o Jesus homem falando com ele e diz assim: mas como pode ser isso? Como pode ser essas coisas? Jesus ganhou o coração de Nicodemos e ele entra dizendo: Nicodemos, se eu estou falando das coisas terrenas, tu não compreendes? E ainda mais se eu falar das coisas celestiais, Nicodemos. Ora, Nicodemos, assim como Moisés levantou uma serpente no meio do deserto, não importa, o que importa é que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna, Nicodemos. É desse diálogo que nasce a frase mais famosa da Bíblia Sagrada. É Jesus dizendo: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, Nicodemos. O maior milagre chama-se salvação. Jesus, ele salva Nicodemos. Jesus, ele salva os outros seres humanos. Se eu for falar dos encontros de Jesus, vou passar a noite inteira aqui falando dos encontros de Jesus. Mas Jesus, ele veio salvar o que se havia perdido. O texto que lemos é Jesus mais uma vez se encontrando com seres humanos, depois de chegar de uma viagem, depois de atravessar de barco. A multidão o seguia e o comprimia. A multidão o apertava em busca de um milagre. E deixa eu te perguntar, vou começar já por aqui: o que tu tem feito para provocar o teu milagre? Pastor, na Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, e na Bíblia eu não encontrei um milagre que o primeiro passo não tenha sido dado pelo Deus. Todos os milagres registrados na Bíblia é Deus que faz, fato. Mas não tem um deles que o primeiro passo não tenha sido dado pelo Deus. Me mostra qual foi o milagre na Bíblia que o homem não procura primeiro. Mateus capítulo 7 vai dizer: porque todo que pede, recebe. É uma ação. Toda ação gera uma reação. Todo aquele que busca, encontra. A carta de Tiago vai dizer assim: chegai-vos a Deus. É uma ação.
é primeiro que eu tenho que ir buscar, chegar a Deus, e Ele se chegará a vós. A multidão que seguia Jesus comprimia e provocava o milagre. Não é Jesus que vai atrás de Jairo, é Jairo que chega desesperado, dizendo: mestre, a minha filha está prestes a morrer. E a Bíblia diz, o texto que lemos diz que ele falava incessantemente, insistentemente, ele insistia para que Jesus fosse até a sua casa. Jairo, ele chegou para Jesus e implorou nos pés dele, disse: mestre, eu não posso perder a minha filha. Jesus disse: Jairo, vamos lá, vamos resolver esse B.O. Vamos lá resolver esse milagre, Jairo. Estou vendo a tua insistência. Aí às vezes tu quer um milagre, aí tu pede uma vez, duas vezes, nada aconteceu e tu simplesmente se acomoda. E o milagre começa quando alguém decide procurar Jesus. Primeiro passo para o milagre é você decidir procurar Jesus. Jairo decidiu, insistiu que queria o milagre. Quando Jesus resolve atender o pedido de Jairo, a multidão seguia e comprimia, aparece uma mulher. O interessante é que a filha de Jairo tinha 12 anos. E a mulher do fluxo de sangue já tinha também 12 anos. Que sofria de uma enfermidade. 12 anos. Onde 2 vidas estão prestes a terminar. 12 anos, quando uma nasceu, a outra começou a sofrer. E o final das duas seria o mesmo, a morte. Só que quando Jesus entra na situação, algo extraordinário acontece. Quando Jesus chega, o milagre começa a acontecer. A mulher já havia 12 anos que sofria de uma enfermidade, de um fluxo de sangue. Imagine uma adolescente, quando começou essa enfermidade, quando teve o seu primeiro ciclo menstrual. Era comum na época, quando uma menina completava certa idade, dos seus 12 para 14 anos, quando começava a ter os seus primeiros fluxo menstrual, as suas primeiras menstruações, era comum o pai pegar na mão da filha e levar para fora da cidade, para um lugar chamado Vale dos Rejeitados. O pai pegava na mão da filha e saía no meio da cidade dizendo que a sua filha estava impura. Ele deixava lá onde as mulheres iam cuidar, aí ele chegava, deixou a filhazinha dele lá e disse: olha, minha filha, daqui a 5, 7 dias o papai volta para te buscar, que aí tu já vai estar pura, já vai estar curada, o papai te leva de volta para casa. Concordou, porque era comum isso acontecer. Com 5 dias, o pai volta, nada. Papai vem depois de amanhã, que completa 5 dias, 7 dias. Com 7 dias, voltou e nada, continuava a mesma coisa. Papai volta daqui a 15 dias. 15 dias voltava, nada tinha acontecido. A menina estava do mesmo jeito. Começaram a procurar médicos, começaram a gastar dinheiro com médicos, procurando a cura para a menina. Nisso passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10 anos, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Até que um dia a mulher ouve falar de Jesus. Ela ouve falar de Jesus e ela decide ir ao Senhor. Ela vai até a multidão, ela vai se arrastando porque ela está fraca, debilítada.
sangrando. Ela estava fraquíssima. São 12 anos sangrando sem parar. 12 anos sofrendo de uma enfermidade, de uma hemorragia. E ela vai entrando no meio da multidão, se arrastando, dizendo apenas se eu. Ela não queria falar, pastor. Ela não queria olhar nos olhos de Jesus e desabafar. Ela não queria contar os seus problemas para Jesus. Não, ela saiu com uma determinação. Ela disse: esse homem é quem estão falando. Ele não precisa falar comigo. Ele não precisa me tocar. Ele não precisa estender a mão para mim, não. Basta eu apenas tocar na barra do seu vestido e eu serei curado. Ela saiu com uma atitude. Ela entra no meio da multidão e toca no vestido de Jesus, na barra do vestido, na parte de baixo. E Jesus para. Quando para, Jairo pensa: pronto, vai atrasar. Minha filha não vai suportar. A mulher veio para complicar, porque Jesus para e diz: quem me tocou? O discípulo dizendo: mestre, a multidão te aperta e tu diz: quem me tocou? Jesus diz, continua a pergunta dizendo: quem me tocou? A mulher estava em paz, quase sendo pisoteada. Ela levanta o olhar e diz: foi eu, Senhor, que te tocou. Jesus disse: eu bem vi que foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu milagre. Ele olha para a mulher e a mulher se coloca de pé, e a mulher já começa a voltar à sua cor natural, porque ela estava amarela, pálida, estava fraca, estava debilitada, a sua cor começa a ser restaurada. Jesus não diz: filha, vai, que a tua fé te curou. Não, Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. O que Jesus queria dizer para a mulher? Ela dizia: ué, mas eu não foi curada, não foi salva. Jesus dizendo: mulher, a cura, o milagre partiu de ti, partiu de uma atitude sua, mas salvação só quem pode dar sou eu, só quem pode dar é Jesus de Nazaré. Salvação só parte dele, o milagre tem que partir de você, mas salvação é só dele. Ele veio para provar que o maior milagre da existência humana não é a cura de um câncer, não é a cura da AIDS, não é a ressurreição de um morto, não. O maior milagre chama-se salvação. Jesus, quando cura a mulher, alguns dos homens chegam e diz: já para de incomodar o mestre, a tua filha já morreu. Se coloca de pé. Para de incomodar o mestre, a tua filha está morta. Ei! Quando alguém disser para você que os teus sonhos morreu, quando alguém disser para você que as promessas não vão se cumprir, quando alguém olhar para você e dizer que tudo acabou, não vai dar em nada, ei, o homem até pode colocar um ponto final, mas Jesus sempre chega e coloca uma vírgula e diz: a partir de hoje eu entro na história, a partir de hoje, a partir de agora, depois que tu desistiu de tudo, é que o milagre vai começar a acontecer. Eu apago o ponto final, coloco uma vírgula e acrescento: eu, a partir de agora, entro na história. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que é que tu tem feito para provocar o teu milagre? A palavra de Jesus para Jairo é: não temas, creia somente. Quem aqui está em busca de um milagre? Deixa eu ver. Só quem está em busca de um milagre. Se você não está atrás de um milagre, nem precisa levantar a mão. Porque às vezes o pregador pede para levantar a mão e aí todo mundo levanta. Às vezes nem está precisando, né, pastor? Mas levanta porque o pregador falou. Você que está precisando de um milagre e quer provocar o teu milagre, eu te convido aqui na frente. Ai, Jesus, eu sou apenas um canal. Quem vai te ungir aí são os obreiros. Então bora aí do jeito, né? O povo aqui são preparados. Eu não sei qual é o tipo de milagre que tu precisa. Eu não sei qual é o tipo de milagre que tu tens provocado.
João chega na Porta Formosa, vão chegando ali no templo, que havia um aleijado, um coxo da Porta Formosa. E quando Pedro olhou para ele e disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus levanta e anda. A Bíblia não diz que o paralítico levantou e andou, não. A Bíblia diz que Pedro, tomando pela mão, é Pedro dizendo: tu não acredita, mas nós acreditamos no Deus a qual servimos. Tu não sabe quem é Jesus, mas nós conhecemos quem é Jesus. Então Pedro pegou na mão do paralítico e colocou ele de pé. É os homens de Deus que estão te ungindo e decretando a tua vitória, decretando o teu milagre, que a partir de hoje, que a partir da noite de quinta-feira, tu vai voltar para casa com o coração aliviado e dizendo: o meu milagre está chegando. O teu milagre é salvação da tua família. Te prepara, porque ainda esse ano vai ter surpresa lá. Teu milagre é uma cura. Te prepare, porque esse ano vai ter testemunho a ser contado na igreja. O teu milagre, o que é? Se prepara para testemunhar. Porque o Deus a qual tu serve, o Deus a qual tu pediu o teu milagre, Ele é fiel para cumprir. Tem milagre sendo entregue esta noite. Tem alguém precisando de cura? Está precisando de cura? Coloca a mão na enfermidade. Ah, não posso colocar a mão onde é exatamente a enfermidade. Coloca a mão no coração. O meu Deus está trazendo cura nesta noite. O médico dos médicos está passando do teu lado. Deus, tu não precisas da minha ajuda para nada, porque tu és onipotente, ó Pai. Eu sou apenas um canal. Tu é que és o dono da obra. Cura, ó Pai. É problema nos ossos. É problema. É enfermidade. Deus, restaura os ossos da tua filha. Restaura, ó Pai, os ossos da tua filha, Deus. Elas estão provocando o teu milagre. Tu não precisa de mim para nada, mas eu sou dependente de ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade bate retirada agora. Pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus de Nazaré. Pelo poder e autoridade que há Jesus de Nazaré, eu declaro: seja curado, seja curada agora, em nome de Jesus de Nazaré. E Deus curou aqui. Próximo culto, pastor, prepara. Vai ter testemunho.